né, que a igreja do Senhor viu e aí... Deixei de ser apóstolo. Levantou. E é um caminho totalmente diferente, porque quando a gente para ver, as pessoas buscam, parece que cargos, buscam esse nome, a posição, Sim. né, o anel no dedo. E aí, quando eu vi o título, por que eu deixei atenção. Por que eu deixei de ser apóstolo? E por que o senhor deixou de ser apóstolo? Conta essa história. Eu queria ser cardeal. Como não tinha esse cargo no protestantismo, abri mão, sabe? Ah, tá, entendi. Então, gente, que loucura, né? O apostolado aconteceu na nossa vida, na minha vida, numa conversa interna da igreja, do qual eu não participei. Eita. Muito louco isso. É legal contar primeiro como é que eu me tornei, Sim. até para justificar o porquê eu deixei de ser. Então, o apostolado, naquele momento, era entendido pela comunidade como o enviado de Deus, que é a tradução mesmo, pura e simples, enviado, né, mensageiro. E eles entendiam também, junto com isso, como aquele que é o que desbrava, o que fundamenta igrejas, o que preside igrejas, o que cobre pastores. Que fundamentalmente, de fato, foi a posição apostólica, né, daqueles que Jesus escolheu. Eles realizaram essa função com muita maestria. E sim, a gente encontra, Matias substituindo Judas, para justificar, né? Ainda foi uma escolha por Urim e Tumim, né? Diferente, ainda usaram um recurso judaico para essa escolha, mas tudo bem, foi aceito. Depois, mais tarde, você tem o chamado especialíssimo de Saulo, né? No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Mais tarde você vê também a figura de Barnabé sendo contado como os tais apóstolos. Então, sim, consigo entender o ministério apostólico em Atos acontecendo, sendo vividamente colocado. Podemos usar Efésios 4:11, né? Uns chamados para apóstolos, outros profetas, pastores, evangelistas, mestres. Ok, tudo isso biblicamente pode ser até posto para justificar a unção apostólica de quem quer que seja no Brasil ou no mundo. Vamos pensar assim. Sim. E a minha igreja, ou a igreja que eu faço parte, melhor colocando, entendia assim. E a gente vinha também de um ministério apostólico. E sim, tinha o nome apostólico na igreja, a Comunidade Apostólica Livre. E se perguntava, poxa, nós somos um ministério apostólico e não temos um apóstolo? Acho que nós precisamos enquadrar. E era a conversa deles, não tinham coragem de falar para mim. Nunca tiveram, né? E eu lembro que fizeram uma reunião num culto de domingo público, chamaram as igrejas, inclusive os irmãos de Rio de Janeiro vieram. Nessa época tínhamos uma igreja lá. Eu não lembro se tínhamos a igreja de Itu. Eu não lembro se tínhamos já. Sei que os irmãos foram e, em concordância naquele dia, me chamaram até a plataforma e disseram, olha, hoje, debaixo de concordância, de oração, eu olhei para minha esposa, você está sabendo disso que está acontecendo? Eu falei, não estou sabendo de nada. Era um presente. Eu entendi essa honra como algo que não foi realmente, não partiu de dolo, sabe? Eu não vi assim, nós queremos que você seja porque nós queremos ter alguém com essa função para sermos uma igreja da onda e temos que ter um apóstolo com équio, sabe? Não era isso. Foi para te honrar, né? Naquele momento era o que eu tinha entendido. E eu confesso que na hora que eu fui, falei, eu vou desfazer isso. Cara, né? Eu pensei nisso, eu vou chegar lá e vou explicar para a igreja, eu vou agradecer. Mas eu não me sentia nem capaz para isso, eu não me sentia com essas potencialidades, e também eu tinha dúvidas doutrinárias, teológicas sobre essa aceitação, que só depois, mais tarde, eu fui sanar. Ainda muito tenro, digamos assim, tinha experiência pastoral desde 99, mas eu não tinha experiência muito vasta com teologia. Aceitamos essa posição, a partir dali fui ungido apóstolo, e passei a ser chamado de apóstolo, carinhosamente, com muita vergonha às vezes. Eu entendi o episcopado claramente. Não tinha problema com o episcopado, porque eu entendia que era superintendência. Episcopos, ele é bíblico. Mas apóstolo também é bíblico. E aí é a questão. Como é que você diferencia isso? Passaram uns anos e a igreja se constituiu, avançamos, a igreja cresceu, e aquilo me incomodava internamente, eu não falava isso com ninguém, até que Tarly chega na igreja
E foi um confidente muito importante. Falou, olha, Deus me mostrou claramente, eu pedi sinais de Deus, foi jantar comigo, uma pizza em casa. Aliás, primeiro ele ligou. Ele fez uma ligação, falou, a minha esposa que atendeu o telefone da igreja. Alô, quem está falando? Vocês têm ensino bíblico hoje na igreja? Lá da Praia Grande ligando. Ele também estava perdidão, assim, tinha acabado de sair da igreja, meio que escorraçado também. Tinha vivido muita experiência, muito parecida com a minha. Falei, quem está falando? É o Elias. E ele realmente é Thales Elias. Ele não quis dar o nome dele. Até hoje é uma piada interna. Assim. Ele falou assim, você não falou que era você. Eu falei, eu não queria falar, meu. Porque você me conhecia. Eu queria que você não estivesse me esperando. E realmente, nós estaremos aí. Quem entra numa quarta-feira à noite? Ele e a Vanessa, a esposa, entra assim no EBA, na Escola Bíblica Apostólica, e ele gentilmente sentou, ouviu e tal. Podemos conversar hoje? É ali, meu. Foi uma aliança que a gente fez daquele dia em diante. A gente anda junto até hoje. Então, ali, começamos a aprender Bíblia junto. Sabe? Houve uma evolução, troca de informações teológicas, meu. Poxa, o que você acha disso? É uma posição mais conservadora? E o neopentecostalismo, do que a gente não quer mais ser, cara? Então, uma coisa a gente sabia. A gente sabia o que a gente não queria ser. Só que a gente não sabia o que a gente ia ser. Entendi. Esse é o fato. Sim. Então, falou, meu... E aí, foi para ele a primeira pessoa que eu confidenciei. Falei, Thales, eu tenho que te falar uma coisa já há algum tempo já. O que foi? Ele falou, eu acho que a gente precisa abrir mão do apostolado. Eu falei, mas como assim, meu? Mas te incomoda? Porque a igreja entende isso. Eu falei, a igreja entende, mas os de fora não entendem. Isso virou um objeto de, infelizmente, é o que você disse, virou um objeto de posição, status, sabe? O apostolado não foi visto mais como escória, porque é isso que os apóstolos eram. Eles eram os menores de todos. Eles deveriam servir. Não eram os que tinham mais. Não eram os que tinham as melhores casas, os aviões mais caros. Entendeu? É o que você disse, os anéis e as roupas. Não. Então, essa inversão é assustadora. E, de novo, não estou dizendo que o homem de Deus não possa ter a honra que Deus queira dar. É que isso vem muito da influência ali da história da igreja, né? Com a igreja católica. Não tenha dúvida. Né? A igreja imperial acabou manifestando seus tentáculos, inclusive no protestantismo. Isso é um fato. Sim, total. Quando a gente estuda a história da igreja, Influência, né? o que a gente tem de muita sobrecarga em relação a títulos, posição, status, honrarias, vem disso. Não vem do evangelho primitivo cristológico. Total. Então voltamos para lá. Vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar de novo lá para trás. E de lá a gente vem. Se a gente tiver certeza e paz do Espírito que esse apostolado é o que o Senhor tem nos dado, até para mostrar como é que faz, eu aceito. Mas eu achei que o preço ia ser muito grande. Então achei melhor. Descompatibiliza do nome. A igreja nunca deixou de enxergar em mim a posição de comando, liderança, carinho. Você vê? E pode chamar de pastor, pode chamar de Denis, pode chamar de amigo. É isso que a gente precisa fazer, desconstruir essas coisas, pô. Porque a gente continua sendo servo, não é isso? Sim. É servo. Porque É você só um cargo, uma função eclesiástica, é só isso. É exatamente isso, função. E função, vai lá fazer a sua função. Você não precisa fazer um cartaz da sua função. Você faz muito em cumprir sua função. Né? É isso. Então, mas não, na cabeça da igreja, mais do que função, sabe o que virou? Hierarquia. Então é o apóstolo e todo o resto. E agora tem o patriarca, agora tem outros nomes aqui, né? Semideus, mas tem um negócio assim. Quarta pessoa da Trindade, Eu não né? quero isso, nunca quisemos, a igreja nunca teve esse perfil. Então, conversando com a igreja, primeiro com o bispo, que foi meu confidente nisso, falei, Thales, o que você acha? Falei, Denis, estou junto contigo. Então vamos conversar com a igreja. Depois de conversar com a igreja toda, a gente faz um vídeo no teu lugar e explica isso. E todo mundo que conhece a gente e que tá... Cara, a gente falava isso, às vezes em reuniões. O apóstolo... As pessoas já me viam, cara. Com o que você acha? Com toda aquela imagem dos caras lá. Eu não sou isso, mano. Não quero isso. Porque eu não sou esse cara, entendeu? Eu falei, você tá ruim. Até piada eu virei. Pô, cara, você é apóstolo anda com esse carro aí, tem uma coisa errada, meu. Eu falei, então... Você acha que então... você não tá ligando o nome à pessoa, então é isso que você acha? Então, para evitar tudo isso, então, quer dizer, foi uma decisão, digamos, espiritual, foi uma decisão consciente, foi uma decisão até natural, entendeu? E inteligente. Cara, sai disso.
Aí você me pergunta, então você não acredita no ministério apostólico? Eu acredito, desde que eu veja um fruto bíblico igual ao da palavra. Fora disso, eu já suspeito um pouco. Então eu quero ver o fruto igual, exatamente igual. Sim. Você tem que se destituir, você tem que se despir, você tem que aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Entendeu? Aí eu entendo o que você está falando. Se for necessário fazer tenda, você vai fazer. Se for necessário morar com Prisciliaque, você vai morar. Entendeu? Se for necessário sofrer naufrágio. Então, essas coisas, me parece que hoje o apóstolo não pode demonstrar fragilidade. Porque ele é o cara. Chegou, agora sim Deus vai operar nesse lugar. A voz até muda. O apóstolo. Aí eu vi que eu não quero ser isso aí.